Bom dia. Nessa vídeo correção de hoje a gente irá corrigir a lista de exercícios aplicada da semana 13 de abril a 17 de abril. Matemática. Então a primeira questão, da primeira aula trabalha com achar a equação da reta, que representa esse gráfico aqui, esse gráfico dado. Observem que o que nos for nos dado, apenas um ponto de interseção com o eixo y e um ângulo de inclinação ali em relação ao eixo x, Se vocês observar a inclinação da reta, essa reta ela é decrescente. Por quê, professor? Teve uma aula lá anterior, numa videocorreção, que a gente explica sobre retas decrescentes, Que se você aumentar o valor do seu x, o seu y está diminuindo. Então essa reta decresce, Então, essa equação, essa reta, ela tem esse formato aqui, ó, y igual a mx mais q. Nas outras correções, a gente verificou lá, a gente explicou, que onde a sua função corta o eixo y é o valor do seu q aqui, ó, do termo linear, do coeficiente linear. Então aqui a gente já tem o coeficiente linear, ó, ele vale quanto? 2. Então, y é igual a mx mais 2. Ela é dessa forma, Tá faltando a gente descobrir quanto vale esse m aqui, Esse m, ele é o coeficiente angular. Professor, como descobrir? Ele está estritamente relacionado ao ângulo de inclinação aí, dessa reta, Porque o coeficiente angular, ele é igual à tangente do ângulo que a reta faz com o eixo x, esse ângulo aqui, ó. No sentido positivo até a reta, Esse ângulo aqui é o ângulo θ. Então a tangente deste ângulo θ nos dá o coeficiente angular, que acompanha o x lá. Professor, como calcular? Bom, se a gente pensar aqui em uma semi-reta, forma-se um ângulo raso. Professor, o que é um ângulo raso? É um ângulo de 180 graus, Então esse ângulo todo aqui é 180 graus. Se esse ângulo aqui mede 30, sobra quanto para isso daqui? 30 mais quanto dá 180 graus? Esse ângulo aqui tem que medir 150 graus, Então o coeficiente angular dessa reta vai ser igual à tangente deste 150 graus. Se vocês verificarem lá, teve uma videoaula que a gente fala sobre as tangentes, principais tangentes, Para quem fez os exercícios anteriores, estão lá. Então, qual é a tangente de 150? Quem observa lá, estudou e fez os exercícios anteriores, vai observar que essa tangente é de menos raiz de 3 sobre 3. Professor, é negativo mesmo? A sua reta é crescente ou decrescente? Ela é decrescente, então esse coeficiente tem que ser negativo. Então, montando agora a sua equação, você vai ter o que? Olha, y igual ao valor do m menos raiz de 3 sobre 3x mais o valor do q, que é onde ela intercepta o eixo y, 2. Essa é a equação dessa reta aqui, ó. Então, se você analisar as alternativas, alternativa a letra A. Já a questão de número 2 da primeira aula, a ideia é a mesma, Determina a equação da reta que passa pelo ponto P3 e menos 1, cujo coeficiente angular é tangente de 45. Então, a forma geral, a forma reduzida da reta é m x mais q, y igual a mx mais q, aonde esse m é igual à tangente do ângulo, já foi nos dado aqui, ó, a tangente de 45. E quanto é a tangente de 45? 1, Professor, não sei disso não. Volta lá nas aulas anteriores, nas correções das aulas anteriores, que a gente explica isso daqui lá, ok? Então, esse valor desse m é quanto? É 1. Então, é 1 vezes x mais q. Mas para que essa reta consiga passar por esse ponto, ele tem que ter um valor de q especial. Como é que a gente vai obter esse q? Substituindo o valor desse ponto aqui, ó. Esse ponto, o valor do y é menos 1. Ó. Menos 1 igual a 1 vezes o valor do x dele é 3, mais q. Então, menos 1 igual a 1 vezes 3, 3, mais q.
3 está somando. Se eu passar para o outro lado, ele passa subtraindo. Então, menos 1 menos 3 menos 4 é igual ao valor do Q. Então, nós temos o valor do M e temos o valor do Q. Então, substitua, nós temos a reta. Então, y é igual a mx mais q, formato a reta reduzida. O valor de M, 1 vezes x, mais o valor do Q, menos 4. Então, essa é a equação da reta que passa por esse ponto, coeficiente angular tangente 45 graus. Já a questão de aula número 2, a gente vai falar sobre reta crescentes, decrescentes, verticais e horizontais, né? Para a gente distinguir as diferentes formas de representação de uma equação de reta, né? Então, aqui, olha, a gente consegue analisar se uma reta é crescente, decrescente ou constante se ela tiver no formato de reta reduzida, né? Porque se o meu m for maior que zero, positivo, ela cresce, né? Se m for menor que zero, decresce. Então vamos ver. Para chegar nesse formato, basta isolar o y, né? Então temos 4y igual, passo 3 para lá, menos 3x mais 6. 4 está multiplicando, passa o que para o outro lado? Dividindo. Então, menos 3 sobre 4 mais 6 sobre 4. O que nos interessa é o coeficiente angular m, né, que acompanha o x aqui, ó. Positivo ou negativo? Então, m é igual a menos 3 quartos, né? M é menor que zero, ele é negativo aqui, ó. Então, essa reta da letra A é logo decresce, né? Então, essa aqui é uma reta decrescente. Ok? Vamos ver o B? Menos 2y. Passa o 5x menos 5x menos 3. Não pode ficar negativo, manda menos 1 aí, né? Então, 2y igual a 5x mais 3. Passo 2 dividindo. Então, y é igual a 5x sobre 2 mais 3 sobre 2. Observa aqui, positivo ou negativo o nosso m? M é igual a 5 sobre 2. Então, m é maior que zero. Então, é crescente. Certo? Positivo crescente, negativo decrescente. Aqui, isola o y. 6y igual, passa para lá, mais 5. Passa o 6 dividindo. 5 dividido por 6. Professor, não tem x, porque o m, então, aqui vale zero. Se o m vale zero, essa reta é horizontal ou paralela ao eixo x. Então, analisando o A decrescente, o B crescente e C horizontal. Correto? Já a questão de número 2 da segunda aula, olha, comparando as retas y igual a 2x mais 13 e y igual a 4x menos 11, qual possui maior inclinação? A inclinação, né, o ângulo de inclinação, ele é dado, o coeficiente angular é dado pela tangente deste ângulo de inclinação. Quanto mais esse ângulo, né, tende a 90 graus, maior essa taxa de inclinação. Então, se eu pego a primeira equação ali, ó, o coeficiente angular dela é 2, e da segunda é 4. Como os dois são positivos e esse aqui é maior, então ele tem o maior ângulo de inclinação em relação à reta aqui. Então, perguntou, qual tem maior inclinação? É essa reta aqui, ó. Y é igual a 4x menos 11. Por quê? Pois possui maior coeficiente angular. Quanto maior o coeficiente angular, maior o ângulo de inclinação por causa disso daqui, ó. Ok? Possui maior inclinação. Bom, agora
Agora aqui na nossa terceira aula a gente vai obter, né, retas paralelas que seja paralela a uma reta dada ou perpendicular a uma reta dada, né? Mas no caso aqui são retas paralelas a uma reta dada passado por um ponto aí que seja dado também. Então, a primeira questão, ó, a equação da reta que passa pelo ponto P, 2 e 5 e é paralela à reta x menos y mais 2 igual a zero então ele quer uma equação de reta que passa por esse ponto e é paralela a essa. Primeira coisa que a gente tem que guardar é isso daqui, ó, paralela. Por quê, professor? Essa reta que estão procurando, ela tem esse formato aqui, ó. Correto? Como ela é paralela a essa, ela tem que ter o mesmo coeficiente angular. Duas retas são paralelas, você tem o mesmo coeficiente angular. Então, para analisar o coeficiente angular dessa reta, tem que escrevê-la na forma reduzida, né? Então, pegando aqui, x menos y mais 2 igual a zero, passo o x para o outro lado, fica menos x, passo 2, fica menos 2. Multiplica por menos 1, a gente vai ter y igual a x mais 2. O coeficiente angular dele aqui é o número que acompanha o x, aqui vale 1, então. Então essa reta tem esse formato, ó, m1x mais q, certo? Mas para que ela consiga passar para aquele ponto lá 2 e 5, eu tenho que encontrar um valor q especial. Então para isso eu vou pegar esse ponto e vou substituir aqui, ó. Então substituindo, a gente vai ter, ó, naquele ponto o valor do y lá é 5. Uma vez o valor do x lá é 2. Mais o quê? Então, se a gente fizer aqui 1 vezes 2, 5 é igual a 2 mais Q. 2 está somando. Se eu passar para o outro lado, ele passa subtraindo. 5 menos 2, 3. Então, 3 é igual ao valor do Q. Então, a gente tem o valor do M e o valor do Q para que essa reta seja paralela a essa. Então, quem seria essa reta? Y igual ao valor do M, 1 vezes x, o valor do Q, mais 3. O professor não tem essa alternativa, né? Então, porque a gente tem que fazer isso aqui voltar à forma, né, de equação geral. Então, lá a gente tem y igual a x mais 3. Joga tudo no primeiro membro. Então, passa o x, passa menos x, mais y, menos 3 igual a 0. Tem essa alternativa? Não, porque o x está negativo, né? Manda menos 1 aqui. Então a gente vai ter, ó, x, troca sinal, menos y, troca sinal mais 3 igual a 0. Então essa é a resposta, né? X menos y mais 3 igual a 0. Alternativa letra D. Então, ainda na aula 3, né? Exercício 2, quinta lista. Então nos deu uma reta, né? Qual reta? 7x mais 4y menos 15 igual a 0. E pediu para a gente encontrar uma reta que é paralela a ela, né? Então, se uma reta é paralela a outra, então retas paralelas possuem o mesmo coeficiente angular. Ok? Então, se eu tenho duas retas e elas são paralelas, é porque elas possuem o mesmo coeficiente angular. Só que para achar coeficiente angular, a gente precisa do quê? A reta reduzida. A gente só consegue tirar o coeficiente angular se ela estiver na forma da reta reduzida. Então, vamos encontrar a reduzida disso. Então, a gente tem 7x mais 4y menos 15 igual a 0. Então, para reduzir, isola o y, né? Então, fica 4y igual. Tá 7x, passa para o lado, passa sinal trocado, menos 7x, mais 15. 4 tá multiplicando, passa o que para o outro lado? Dividindo, né? Todos os dois termos divididos por 4. Então, aqui nós temos a forma reduzida desta mesma reta. Ok? Então, o que nos interessa para achar retas paralelas a ela é o coeficiente angular. E para a gente aqui, esse coeficiente angular vale menos 7 sobre 4. Ok? Então, agora cabe a gente analisar as alternativas, verificar qual daqueles itens tem o coeficiente angular menos 7 sobre 4. Então, se a gente pegar o A lá, olha,
gente tem 7x mais 15y menos 4 igual a zero. Para analisar coeficiente angular, precisamos de reta reduzida. Temos que reduzir isso daqui. Então a gente vai ter, olha, 15y igual, passa para lá, menos 7x mais 4. Passa o 15 dividido, menos 7x sobre 15 mais 4 sobre 15. Observe que não são iguais, né? Então, não é a letra A, vamos para a letra B. Letra B, x mais 4y menos 15 igual a zero, né? Não está na forma reduzida, então vamos reduzi-la. Então, passo o x para o outro lado, menos x, passo 15. 4 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo, menos 15 sobre 4. Observe que também não é, né? Não tem o mesmo coeficiente angular. Então, não é. Vamos para o C. A gente pegar o item C lá, y igual 4x sobre 7. São iguais? Não, né? Aqui é menos 7 sobre 4, aqui é 4 sobre 7, né? São perpendiculares as duas, mas não são paralelas. E a D? A D lá temos 21x mais 12y mais 5 igual a zero, né? Para achar paralelo, nós temos que ter coeficiente angular, e a coeficiente angular a gente só consegue achar lá na reduzida, né? Temos que reduzir isso daqui também. Então, reduzindo, 12y igual, passa 21, passa menos 21x menos 5. 12 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Então, todos os dois termos de lá dividido por 12, ok? Professor, ainda não é igual, mas esses dois aqui dá para simplificar essa fração, né? Dividir por 3 em cima, 3 embaixo, a gente vai ter que y é igual 21 por 3 dá 7x, 12 por 3 dá 4, né? Menos 5 sobre 12. Então, se a gente analisar o coeficiente angular dele aqui, olha, vale menos 7 sobre 4, né? Que é igual à reta dada. Então, quer dizer que essas duas retas são paralelas. Então, logo, a reta paralela a 7x mais 4, y menos 15 igual a zero é 21x mais 12y mais 5 igual a zero. Nossa quarta aula, o primeiro exercício foi dado aí para vocês um vídeo, né? Para que vocês pudessem assistir e fazer um relatório aqui, né? Lá nesse vídeo o professor explica o que são retas paralelas, como obter retas paralelas, o que são retas perpendiculares e como obter retas perpendiculares. Então, como identificar? Então, ambas são parecidas, né? Em suas formas reduzidas, né? Você pega duas equações de forma reduzidas, se, né, seus coeficientes angulares forem iguais, elas são paralelas, né? Então tem duas equações de reta na forma reduzida, e se esses dois coeficientes forem iguais, coeficientes angulares forem iguais, então essas retas são paralelas. Professor, se não for mais o produto, né, desses coeficientes angulares resultar em menos 1, elas são concorrentes perpendiculares. Ok? Eu só tenho um M1 da primeira vezes o M2 da segunda. Se der menos 1, é porque as duas retas são perpendiculares, ok? Então aqui o M1 tem que ser igual ao M2, dado y igual a M1x mais 1Q1
e um y igual a m2x mais um q2. Iguais são paralelos. Diferentes, mas o produto deles dá menos 1, são perpendiculares. Ok? Então aqui, ó, determina a equação da reta que passa por A, 3 e 1 e é perpendicular à reta que passa por... Né? Então aqui ele quer que seja perpendicular, não paralelo. Mas mesmo assim, olha, se uma reta é perpendicular à outra, quer dizer que o produto dos seus coeficientes angulares tem que dar menos 1. Então eu quero obter uma equação de reta que passa por esse ponto e passa por essa reta. Mas nessa reta o que vai nos interessar é apenas o coeficiente angular, né? Então o coeficiente angular é dado por y menos y0 sobre x menos x0, né? O ioiô xoxô. Então o y aqui ele vale, vou chamar esse aqui de x, esse é o y, esse é o x0 e esse é o y0. Então nosso y vale 5, menos y0 vale 2, dividido por x vale 6, menos x0 vale 3. Então, 5 tira 2, 3. 6 tira 3, 3. 3 dividido por 3, 1. Então, esse coeficiente vale 1. Então, a reta que eu quero para que ela seja perpendicular à reta que passa por isso daqui, tem que ter um coeficiente angular de tal maneira que multiplicado por coeficiente angular que passa por esses dois pontos, que é 1, dê menos 1. Correto? Então, já conheço aqui o meu coeficiente angular, que é 1. Substituo lá. M1 vezes esse 1 tem que dar menos 1. Passa esse 1 dividindo. Então M1 tem que ser menos 1 sobre 1. Então o coeficiente angular da reta que eu preciso vale menos 1. Aí elas vão ser perpendicular. Que elas já são perpendicular. Agora eu quero que ela passe por esse ponto. Então aquele jogo, né? Y igual a mx mais q. Então y é igual ao valor do meu m menos 1 x mais q. Vamos continuar a folha. Exercício 2. O ponto A, 3 e 1. E tem que ser perpendicular à reta que passa por esses dois pontos. Então, para ser perpendicular, o M1 vezes o M2 tem que dar menos 1. Né? Então o M aqui vai ser igual, se esse for o x0, esse é o y0, se esse for o x, esse é o y, né? Então y menos y0 sobre x menos x0, né? Professor, com essa fórmula não, volta lá na terceira ou quarta aula, a gente trabalha só com isso lá. Então M é igual a 5 menos 2 dividido x, 6 menos 3. Então M é igual a 5 menos 2, 3, 6 menos 3, 3, então esse M é igual a 1, né? Então a reta que eu quero tem que ser perpendicular a essa reta que tem coeficiente angular 1. Né? Para ela ser perpendicular, produto desse coeficiente angular que ela tem que ter vezes esse coeficiente angular tem que dar menos 1. Quando a gente tira aqui M1 vezes 1 tem que dar menos 1. Faça esse 1 dividindo. M1 é igual a menos 1 dividido por 1. Então M1 tem que valer menos 1. Então já conheço o coeficiente angular dessa reta que é perpendicular a essa, que passa aqui. Vale menos 1. Então, como a reta é do formato y igual a mx mais q, que é 1, né? Então, y vai valer menos 1x mais o valor do q. Então, eu estou quase encontrando a reta. Falta eu achar esse valor de q. Que essa reta já dada, ela já é perpendicular a essa que tem esse coeficiente angular, né? Mas eu quero que ela passe pelo ponto 3 e 1. Se eu quero que essa reta passe pelo ponto 3 e 1, substitua esse ponto aqui, olha. Esse é x, esse é y, o y é 1. Igual a menos 1 vezes o valor do x é 3, mais o valor do q. Então, se a gente fazer o produto aqui, menos 1 vezes 3, menos 3 mais q. Menos 3 está subtraindo, passa para o outro lado somando, né? Então, menos passa mais. Então, 1 mais 3, 4. É o valor do q. Então, q é igual a 4. Então, eu tenho o M1 e tenho o Q. Então, substitua, nós vamos ter a reta. Então, Y é igual a M1x mais Q. Quem vai ser essa reta? O valor do M1, menos 1 vezes x, mais o valor do Q, 4. Então, Y é igual a menos x mais 4. Ok? Então, essa é a equação da reta, que é perpendicular à reta que passa por esses dois pontos, e que passa por esse ponto. Ok?
Já a nossa quinta aula tinha por objetivo, né, a gente analisar as posições relativas entre ponto e uma reta, né? A gente verificar se um ponto pertence a uma reta, né? Ou se um ponto não pertence a uma reta. Se um ponto pertence à reta, quando você substituir as coordenadas deste ponto sobre a reta, vai bater igualdade, né? Então essa parte de cima aqui iria zerar da nossa fórmula e a distância seria zero, né? Agora, se um ponto não pertence à reta, a distância é dada por essa relação aqui. Nós precisamos dessa forma, né, de equação geral, ok? Tem que estar de forma geral essa equação para poder ser trabalhado isso daqui. O A e o B são os coeficientes do A, do X e do Y, né, na forma geral, ok? X0 e Y0 é quando a gente pega esse ponto e substitui na reta, ok? Vamos ver então? Olha, determina a distância entre a origem do sistema cartesiano e a reta 4x mais 3y menos 5 igual a zero. Professor, como fazer isso? Então eu quero lá a origem. Isso aqui é a origem, é o ponto 0, 0, né? Onde x vale 0 e y vale 0. A reta que eu quero calcular a distância é 4x mais 3y menos 5 igual a 0. Então a fórmula da distância é qual? Módulo a x0 mais b y0 mais c dividido pela raiz de a ao quadrado mais b ao quadrado. Esse a e esse é o b, né? Então, se a gente observar aqui, qual o valor do a? 4. B, 3 e o c, menos 5. Então, a é 4, b igual a 3 e c igual a menos 5. Vamos substituir. Então, d igual. Para simplificar, substitua o ponto na reta. Então fica aqui, ó, 4 vezes o valor do x dele é 0, mais 3 vezes o valor do y também é 0, menos 5. Raiz de quem é o a? 4 ao quadrado mais o valor do b, 3 ao quadrado. A gente vai ter d igual 4 vezes 0, então 0. 3 vezes 0 também é 0, menos 5. O 4 ao quadrado aqui vão dar 16, mais 3 ao quadrado vão dar 9. Ok. Continuando, então D vai ser igual. 0 mais 0 menos 5 vão dar menos 5. 16 mais 9 dão 25. E qual a raiz de 25? Né? Então, continuando. Raiz de 25 é 5. 5 dividido por 5 é 1, então a distância dá módulo de menos 1. Então a distância entre esse ponto da origem a essa reta vale 1. Né? Então logo a distância entre a origem e a reta R 4x mais 3y menos 5 igual a 0 é uma distância d igual a 1. Já a questão de número 2, olha, calcular a distância entre as retas paralelas, né, dessas duas retas paralelas. Professor, como encontrar essa distância? A forma que nos dá aqui, a gente permite a gente calcular a distância apenas de ponta reta. Professor, mas lá pediu duas retas, vamos pegar essas retas. Quem seriam essas retas? Então a gente tem lá a reta R 4x menos 3y mais 1 igual a 0 e S 4x menos 3y mais 11 igual a 0. Então lá dentro tem uma dica, ó. Encontrar um ponto que pertence a uma reta, né? Então essa fórmula que nos foi dada aqui permite a gente calcular a distância de um ponto P a uma reta formato AX mais BY mais C igual a 0. E essa distância é dada por A vezes o valor do X do ponto, mais B vezes o valor do Y do ponto, mais C dividido pela raiz quadrada deste A, mais esse B ao quadrado. Dentro do módulo, correto? Então, professor, como fazer? Eu tenho duas retas, não tenho pontos. Primeiro, vamos pegar uma dessas retas e vamos encontrar um ponto que pertence a ela. Como? Vamos pegar a reta aqui. Vamos pegar essa reta aqui, ó. Reta S. Vamos encontrar um ponto P nela. Esse ponto P vai ter que ter aí pra gente um valor de x igual a 2.
Qual o valor do y se o x valer 2? Substitua lá, vamos ver? Então, 4 vezes 2 menos 3y mais 11 igual a 0. 4 vezes 2 dão 8. Menos 3y mais 11 igual a 0. Se a gente somar aqui 8 com 11, dão 19 igual a 0. Né? Passo 19 para o outro lado. Menos 3y igual a menos 19. Não pode ficar negativo, multiplica por menos 1. Então, vamos ter 3y igual a 19. 3 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Professor, não dá para dividir. Não precisa dividir, não. Pode deixar nesse formato, né? Então, se o x valer 2 nesse ponto, né, o y dele tem que valer 19 sobre 3. Então, esse ponto pertence a essa reta. Né? Então, se esse ponto pertence a essa reta, esse ponto é uma certa distância dessa outra reta aqui. Ó. Como calcular, professor? Desse jeito aqui. Então, o ponto que a gente vai calcular a distância, ele é 2 em 19 sobre 3. E a distância que eu quero calcular é da reta R, 4x menos 3y mais 1 igual a 0. Ah, professor, eu fiz aqui, mas o ponto que eu utilizei foi outro. Não importa o ponto. Ele tem que pertencer à reta, né? Desde que ele pertence àquela reta lá, a resposta vai dar a mesma, ok? Então, substituindo lá, vai ter o seguinte, ó, D igual o valor do A, 4 vezes o valor do X, 2, menos 3 vezes o valor do Y, 19 dividido por 3, mais 1. Dividido aqui embaixo pela raiz de, o A dele é 4, mais menos 3, que é o valor do B ao quadrado. Né? Como ele é negativo, a gente coloca esse parênteses para separar. Se a gente fizer aqui, olha, 4 vezes 2 dá quanto? Dão 8. Se eu multiplicar 19 por 3 e depois dividir por 3, né, vai cancelar o efeito da divisão e multiplicação por 3. Então 3 dividido por 3 dá 1, fica menos 19. Mais 1. Dividido por 4 ao quadrado são 16, mais menos 3 ao quadrado. O expoente por ser par vai sair positivo. Então essa base vai sair positiva, 3 ao quadrado é 9. 8 menos 19 vai dar menos 11, mais 1, dividido por 16 mais 9 vão dar 25. Então, menos 11 mais 1, isso vai dar menos 10. Raiz de 25, 5. Então 10 dividido por 5 dão quanto? Dão menos 2. E o módulo de menos 2 é quanto? O módulo de menos 2 é 2. Então, a distância entre as retas paralelas R, 4x menos 3y mais 1 igual a 0 e S, 4x menos 3y mais 11 igual a 0 é D igual a 2. Então a distância entre essas duas retas paralelas é de 2 unidades no plano cartesiano. Ok? Então com isso a gente finaliza a correção da quinta lista de exercícios de matemática. Ok? Abraço. Qualquer dúvida nos contate.